No episódio de hoje, nós vamos falar sobre autônomos, como conseguir o visto para os Estados Unidos. Acompanhe a gente por aqui e fique sabendo de tudo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Quero Meu Visto Estados Unidos. Meu nome é Natália Wayne. E eu sou Ariel Leão. E aqui nós vamos discutir as informações e notícias mais importantes para você que quer tirar o seu visto americano e ir para os Estados Unidos. Ariel, nós estamos falando de pessoas que são autônomas e querem ir para os Estados Unidos, querem solicitar o seu visto. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que explicar melhor é essa definição do que é ser autônomo. Autônomo basicamente é alguém que trabalha sem um vínculo empregatício, né? Aqui no Brasil. A questão é que quase 70% das pessoas que procuram agente de escritório já chegam falando que são autônomos. E agora, o que eu faço? Né? Só que autônomo, se você for considerar apenas essa parte de que não tem vínculo empregatício, pode ser tanto o nosso marceneiro lá da agência, que faz os móveis, né, que a gente utiliza há muito tempo, quanto a Anitta. Cantora famosa. Cantora famosa. Os dois, às vezes, trabalham sem ter um vínculo, sem ter uma carteira assinada, né, digamos assim. E não é a diferença do processo deles, é como que isso vai ser colocado. Tá, mas é porque você deu o exemplo aqui da Anitta e do marceneiro. Quer dizer que a Anitta é um tipo de autônomo que tem o visto aprovado e o marceneiro é um tipo de autônomo que não teria o visto aprovado. Às vezes até o contrário, né? Quem acompanha aí viu que a Anitta teve o visto negado, uma solicitação, e eu já tinha esse marceneiro... Há muito tempo atrás, né? E esse marceneiro teve o visto aprovado. É tudo uma questão de como que vai inserir essas informações no processo dele. E como vai especificar, né, essas informações no formulário, né? Então, você está dizendo que um autônomo, ele pode ter o visto aprovado, só que ele tem que tomar cuidado com o que ele especifica lá no formulário. Então, ele não pode colocar lá no formulário autônomo na profissão? Com certeza ele pode ter um visto aprovado, né? Só que justamente por ser um termo tão abrangente assim, a gente recomenda que você especifique melhor a sua atividade lá no campo, né, que você descreve, e talvez substitua esse termo autônomo por um outro, em que você coloque lá o que você realmente... Ao invés de simplesmente colocar sou autônomo, não, escreve lá a sua atividade, o que você faz, há quanto tempo, né? Tá, como assim colocar melhor a profissão que você exerce? Porque tem o campo lá no formulário, tem o título lá, profissão, e depois tem um campo de descrição. Como é que eu vou distribuir essas informações? Dá um exemplo. A advogada, né? A advogada, ela trabalha em casa, ela atende... É muito comum o advogado focar em um tipo de causa, né? Por exemplo, causa trabalhista. Mas ela atende em casa, não tem carteira assinada, não tem CNPJ. O que eu faço? Não coloca simplesmente autônoma. Delimita. Olha, sou advogada. Não, lá no campo de profissão... De profissão, tem a área de profissões legais, jurídicas, né? No campo de endereço, ela coloca a verdade, se ela trabalha no escritório ou se ela trabalha em casa, coloca o endereço onde ela atua. Não simplesmente coloca... sou desempregado ou alguma coisa assim, e lá na descrição coloca, sou advogada, atuando há tanto tempo com causas trabalhistas, né? Coloca lá também cursos, se ela está fazendo alguma especialização, alguma coisa naquela área. Não, mas não tem um campo específico no formulário para eu colocar o seu histórico educacional? Tem, mas você só consegue colocar lá cursos já finalizados. Você não consegue colocar cursos em andamento. Ah, tá. Então, por exemplo, se eu tenho uma especialização na área tributária, eu consigo colocar lá.
Mas aí se eu estou fazendo uma pós-graduação em, sei lá, uma pós-graduação na área trabalhista, eu não vou poder colocar lá porque não está concluído. Aí Exatamente. eu tenho que colocar nessa parte profissional, nessa descrição. Exatamente. E até dando exemplo da advogada, né? Até há um tempo atrás, quando você colocava sexo feminino no formulário americano, ele não te perguntava a sua formação educacional. Eu achava isso um absurdo, pleno século XXI, e aí o formulário era machista, homem podia ter background educacional e mulher não, mulher era do lar, recatada. Eu tinha dificuldade em explicar para a cliente minha por que eu não ia colocar o doutorado dela no formulário, a data de início, a data de término e o curso que ela fez, porque ela era mulher. Bom, mas aí o governo americano, então, você está dizendo que ele aproveitou a pandemia e deu uma atualizada no formulário agora, Deu uma né? atualizada e agora a gente consegue colocar, né, nos dois sexos o passado, mas o que você está fazendo hoje é interessante você colocar, porque isso tudo entra na sua área profissional, né? Tá, então você está me dizendo que ali naquele campo de descrição que eu tenho da minha parte profissional, eu tenho que especificar muito melhor o trabalho que eu faço. Eu tenho que colocar, especificar a minha profissão, o tempo que eu tenho de experiência nessa área, a minha especialidade, né? Todas essas informações eu tenho que colocar ali no campo. Para quê? Para que não fique tão genérico, né? Se eu simplesmente colocasse autônomo ali em cima e colocasse, muitas vezes o agente consular ele nem se daria ao trabalho de me fazer mais perguntas, porque ele considerou que se eu coloquei autônomo ali, o que eu estou fazendo é um biquinho e é isso que você está dizendo. Ele vai achar que é uma coisa muito esporádica, né, que não gera vínculo. Então, esse campo de descrever as suas atividades é muito importante. Olha, a gente está aqui, nossa região é um polo industrial têxtil, né, de roupas. Só que aí a pessoa acha que é autônoma e ela trabalha, olha só, posso te dar 3 exemplos de tipos de trabalho nesse ramo têxtil que a gente tem aqui. A gente atende o cliente que compra compra a roupa, né, da fábrica, da facção e revende numa feira. Feira livre. Feira livre. Tem o cliente que terceiriza essa facção, ele tem ali os costureiros, as costureiras dele, e ele revende isso depois de produzido para lojas de roupa. E já tive também o cliente que criou a própria marca, o design dele, ele que faz tudo e revende essas roupas no site, numa loja própria. E esses 3 trabalham no mesmo ramo de roupa, mas são atividades diferentes, né? E os 3 achavam que eram autônomos e não são. Entendi. É muito fácil, muito fácil eles serem microempresários. Na verdade, o que você colocaria lá no campo profissional é que eles são empresários. Sim. Mas para eu ser um empresário, eu não preciso ter um CNPJ? Para eu poder colocar a informação de que eu sou empresário? Você precisa ter um CNPJ. Só que hoje, gente, é tão simples. Você abrir um CNPJ e você se enquadrar como você ser um microempreendedor individual, com a sua própria empresa. Você pode ser um empreendedor individual, não micro, mas EIRELI. Às vezes você já tem uma movimentação maior. Você pode ter uma microempresa com um sócio já também, né? Então, assim, é tão simples você comprovar essa atividade que você já exerce aqui no Brasil, né? Que não tem sentido você ser tão genérico assim, né? No formulário. Então você está dizendo que se eu exerço essa profissão, se eu exerço uma atividade em que eu posso me qualificar como
como empresário ou como microempresário, né? Você falou, por exemplo, do MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Vale a pena eu me dar a esse trabalho de ir lá fazer o registro na junta comercial ou pelo site, né? Porque o MEI hoje você pode fazer até online, né? Vale a pena eu fazer isso para tirar o meu visto? Então, você pode dizer assim que faz tanta diferença assim na parte da avaliação do agente consular quando ele vê esse CNPJ? Com toda certeza. Olha como isso muda completamente o seu perfil para eles na análise, né? Você está deixando de colocar que você é autônomo para ser empresário. Então você já passa a comprovar para o governo americano uma atividade, um local de trabalho. O governo americano pode considerar talvez que aí você já está pagando seus impostos direitinho, que você talvez já tenha funcionários, né? Ele já percebe o seu perfil ali, a sua situação, de um modo muito mais vantajoso, né? Com bons olhos, né? Porque tem uma estrutura, digamos assim, né? Porque olha, você já tem uma vida organizada a ponto de você ter a sua própria empresa, de ter um nome, de ter um reconhecimento, um CNPJ. Isso faz com que, a gente poderia dizer, né, Ariel, que faz com que seja mais difícil você querer recomeçar do zero lá nos Estados Unidos, sendo que você já tem toda essa estrutura aqui no Brasil, tem esse tempo de experiência de trabalho, tem a sua própria empresa, seu próprio negócio, né? Para começar do zero seria mais difícil lá nos Estados Unidos. Então, acho que por isso eles vêm com um vínculo mais forte, digamos assim, né? Mas, Ariel, eu tenho que fazer um CNPJ? Tipo, eu trabalho, por exemplo, você falou aí do solicitante de visto que compra roupa e revende essa roupa, seja em feira livre, seja para outras lojas, né? A função dele é comprar e revender. Eu já faço isso, sei lá, há 5 anos, por exemplo. É uma obrigação? Eu tenho que tirar o CNPJ, senão tipo, o meu visto não vai ser aprovado por conta disso? Não, você não é obrigado a abrir um CNPJ. Mas existem aí escalas de relevância numa análise, né, por parte também do entrevistador. Lembrando que a decisão é sempre dele, né? É sempre dele. Então, assim, empresário está numa posição muito alta, né, porque você gastou tempo para se regularizar, para se organizar, ter esses comprovantes, essa documentação. Então, uma pessoa que teve o cuidado de se preocupar com isso, ela demonstra que ela tem sim uma intenção de ficar aqui no Brasil, de ter mais vínculos. Nessa escala de relevância, pesa muito mais do que falar que você só é, por exemplo, revendedor. Entendi. Né? Mas, digamos então, nesse caso, eu sou revendedor, né? Eu não tenho CNPJ, eu não quero abrir um CNPJ, ou de repente, Ariel, eu não posso abrir um CNPJ porque tem algum empecilho burocrático e aí eu não posso ter CNPJ. Pronto, agora eu desisto de tirar meu visto porque não deu, né? Você falou aí, mas tem uma relevância menor. E aí, o que eu faço nesse caso? Então, se por qualquer motivo você não pode abrir esse CNPJ, tem sim outras formas de você comprovar. Não são tão relevantes, não é o ideal, mas tem, né? Lembrando sempre que você só estaria formalizando uma atividade que você já tem. Nada de inventar coisa, nada de mentir para eles, porque você vai se embananar todo, vai dar errado, e isso é péssimo. Lembrando, porque o que acontece? A pessoa vai lá e fala assim, não, eu sou, por exemplo, você deu o exemplo aí do marceneiro, né? Uhum. Não, eu sou marceneiro e tal, mas não sei, acho que não vai... Eu já atendi caso assim, né? Eu acho que não vai cair bem, eu acho que é melhor eu colocar
como se eu fosse, eu tenho uma empresa de construção de casas. Eu saí do marceneiro que faz móveis para construção de casas porque eu acho que vai ficar mais bonito, digamos assim, né? Aí eu chego lá na hora da entrevista, o agente consular começa a me fazer perguntas, quantas casas eu construí, questão de, ele vê a minha movimentação bancária, e aí ele vê que uma informação não bate com a outra, começa a me fazer perguntas, e eu começo a ficar nervoso, né, Ariel? O solicitante, como ele não, óbvio, ele não faz essa atividade realmente, ele começa a ficar nervoso na hora de responder, e isso, gente, é muito fácil de perceber, né? É igual quando você fala para uma criança, né, de 5 anos, você fez tal coisa? E a criança fala assim, não, e você já sabe que ela tá mentindo, né? Você já olha até rindo. Fulano, você não fez isso? Só que o agente consular não vai te olhar rindo. Tem que lembrar, gente, que eles estão aqui há décadas no Brasil, né? Eles são treinados para detectar esse tipo de coisa na entrevista, para detectar a sua postura, as suas reações, como você fala. Então, assim, mentir é péssimo, não faça isso. Mas tem como você formalizar esse tipo de atividade. Aqui no escritório, né, a gente presta assessoria, né, para vistos americanos, e quando a gente vai fazer uma análise de um solicitante de visto, a grande preocupação nossa é como é que você vai comprovar esses vínculos e não vai ficar tão abrangente, tão genérico assim. Como, né? Que você pode demonstrar melhor, comprovar melhor, né? Porque, exatamente como você falou, que são várias as profissões, né? Hoje nós temos aí tantas profissões que não são de carteira assinada. Às vezes, por exemplo, o documento complementar que um arquiteto, por exemplo, pode demonstrar é diferente do documento complementar que, por exemplo, um representante comercial pode apresentar. Então, por exemplo, no caso do arquiteto, a gente atende muito, né? Você não precisa ser um Niemeyer da vida, né? Ariel, eu não sou um arquiteto famoso. Que tem um escritório chique, né? Como é que eu faço agora? Porque eu não posso abrir CNPJ, porque eu já trabalho no escritório, mas eles têm receio de assinar minha carteira. Sabe como é que é, né? E aí, mas, por exemplo, o arquiteto, ele é um profissional liberal, ele tem um documento, né, da profissão dele. Então, além desse documento, ele pode apresentar também, por exemplo, arquitetos, ele pode apresentar um contrato de prestação de serviço para os escritórios, porque às vezes a gente tem arquiteto que trabalha em 3 escritórios diferentes de arquitetura, né? Então, ele pode mostrar esses contratos de prestação de serviço que ele tem em parceria com os escritórios. Ele pode, se ele não trabalha para um escritório, se ele já faz as plantas, né, digamos assim, para os clientes diretos, né, ele pode mostrar os contratos de prestação de serviço diretamente para o cliente que ele atende. Ele pode também, arquiteto também muitas vezes tem contrato com empresas de decoração, porque eles ganham comissão, né, eu fiz um planejamento aqui, aí tem que compor aí com móveis, né, sofá, cadeira, mesa, e ele tem parceria com as empresas, né, de decoração. E aí ele ganha uma comissão e eles fazem contratos também de parceria, né? Então esses contratos demonstram, e aí junto com os extratos bancários que vai mostrar o dinheiro que entra na conta. Então cada profissão, às vezes, tem documentos complementares que são diferentes. Já no representante comercial, representante comercial também tem várias vertentes, né? Ele pode demonstrar com contratos de parceria. Então, tem vários tipos de documentos que podem ser separados de forma complementar. A gente sempre fala aqui para os solicitantes de visto que a gente atende, é que, na dúvida, traga todos pra gente, né? Junte o máximo de documentos que você acha que pode ser relevante pra gente poder organizar isso e falar, não, olha, esse documento aqui, ó, tá bom, ele demonstra. Talvez, às vezes, você já faça esse trabalho em parceria, mas não tenha formalizado nesse momento o contrato. Porque
existe já uma relação de confiança e você nunca achou necessário fazer esse contrato. Só que aí quando a gente está aqui conversando, a gente percebe, olha, se você tem, faça o contrato, né? Existem aí modelos de contratos, às vezes a própria empresa que você presta esse serviço já tem o modelo, só nunca se deu o trabalho de fazer, né? Então, você pode, às vezes, mesmo que você não tenha, você pode formalizar alguns documentos para te ajudar na hora da sua entrevista a demonstrar que esse vínculo profissional existe. E você não vai estar mentindo, você só vai estar formalizando algo que já existe, né? É importante a gente frisar isso aí. E Ariel, e quando eu tenho mais de uma atividade como autônomo? Porque é muito comum a gente ter clientes que chegam assim, o solicitante fala assim, nossa, Natália, mas eu tenho isso, né? Como é que funciona? Quando você tem mais de uma fonte de renda, mais de uma atividade, você vai ter que, então, delimitar qual que é a atividade primária, porque o formulário pede, né, a sua atividade primária, a profissão principal hoje. Como assim? Dá um exemplo. Você é advogado, tem ali o seu escritório, suas causas, e também tem um rendimento extra com aluguéis, né, que você todo mês entra ali na sua conta. E agora, Ariel, o que eu coloco lá no formulário? Você vai ter que verificar alguns pontos para ver o que você vai colocar como atividade primária. Primeiro, qual é a maior fonte de renda sua? De onde entra mais grana? Né? De qual das suas atividades traz mais grana para casa? Você também vai ter que analisar o segundo ponto. Qual atividade é a mais fácil de você comprovar através de documentação, né? Que é uma atividade que você exerce hoje? O exemplo do advogado. Seria fácil ele comprovar, né, o rendimento dele. Através da OAB, os extratos bancários. Os contratos das casas. Os contratos. Você pode pegar no fórum a relação de processos em andamento, né? Então é fácil você comprovar que você é advogado aqui no Brasil. E terceiro ponto também, você tem que pensar em qual que é a profissão que acaba te gerando mais vínculos aqui no Brasil. E que faz com que você corra o menor risco de querer ficar lá nos Estados Unidos. Um advogado, hoje, aqui no Brasil, ele pode simplesmente pegar a OAB dele e ser advogado dos Estados Unidos? Não. Não. Porque as leis são diferentes, né? E ele investiu tempo, dinheiro nessa profissionalização. Ele não pode chegar lá com a carteirinha dele, chegar lá e falar assim, quero ser advogado aqui nos Estados Unidos. Não, ele vai ter que fazer um curso de direito todinho de novo lá, né? E prestar o exame da ordem de cada estado. Agora, o aluguel, se ele estiver lá nos Estados Unidos, o aluguel pode continuar rendendo. Ou seja, eu posso estar nos Estados Unidos e o dinheiro das casas que eu alugo aqui continuar caindo na minha conta, independente se eu estou no Brasil ou se eu estou nos Estados Unidos. Então, nesse caso, o advogado, ele vai colocar o quê como atividade primária dele? Advogado. Advogado. Ah, Ariel, então eu não menciono meus aluguéis. Porque eu posso receber lá? Não, você pode mencionar deve mencionar os aluguéis. Porque é uma renda extra, é uma né? renda extra. Só que isso você vai colocar lá naquele campo de descrição. Onde você descreve as suas atividades. Então você vai colocar, sou advogado, trabalho com tal e tal coisa, desde quando, há tanto tempo, atuo. E além disso, também tenho propriedades, o qual recebo um rendimento de aluguel. Né? Então, não estou falando para você escolher a primária e esquecer das outras, não. Se você tem várias fontes de renda, é interessante sim que você coloque elas, mas tem que delimitar qual que é a principal, que vai colocar no formulário, e as outras você descreve. Porque você deu exemplo aí, por exemplo, da renda extra com aluguéis. Aqui na nossa região, a gente também tem muito o gado, né? Sim. Porque eu tenho uma renda extra do gadinho que eu vendo, né? Ou do leite, né? Não. Às vezes, quando a gente está vendo ali os documentos, né, do solicitante, a gente fala assim, e essa renda aqui que cai todo mês? O que é isso? Não, é um leitinho que eu vendo ali na cooperativa, né? E aí todo mês entra esse valor. E fala assim, e por que a gente não vai colocar essa renda extra aqui? Nem pensei nisso. E às vezes, porque eu não tenho o documento, tenho o comprovante, né? Fica sem graça.
e às vezes acha que não é uma coisa relevante, e às vezes é uma renda extra que entra todo mês ali de 2, 3 mil reais, e poxa, 2 mil, 3 mil reais faz muita diferença na análise do agente consular, porque às vezes a gente tem solicitante que tem uma atividade principal e ele tem mais 3 rendas extras. E quando a gente soma as 3 rendas extras, elas ficam até maiores do que a renda da atividade principal. Então, sei lá, a pessoa tem um rendimento de 3 mil reais e de atividades extras 6 mil reais, que dá um total de 9 mil reais de renda. Poxa, olha o tanto que muda a renda da pessoa, ficou 3 vezes mais alta, né, quando a gente somou as rendas extras, né? Então, e são todas rendas extras que não são ligadas a uma carteira assinada. São todas que seriam consideradas autônomo, digamos assim, né? Beleza. E tem mais uma coisa que eu queria perguntar falando dessa questão da renda extra. Se a atividade principal é advogado, eu preciso juntar os documentos das atividades secundárias? Sim, você precisa juntar essa documentação extra, porque são itens que vão dar uma credibilidade maior naquilo que você está falando, né? Se você está falando que você tem rendas extras, mesmo que na entrevista seja muito provável que o entrevistador foque na atividade primária, tudo aquilo que você tiver de documentação que comprove isso tudo, você pode aproveitar durante a entrevista e falar, olha, inclusive, também tenho tal coisa, eu também tenho um rendimento aqui de aluguéis, eu também tenho um rendimento aqui de um gado que eu revendo, né? E mesmo às vezes que o entrevistador não tenha checado ali na hora, porque a entrevista é muito rápida, né? Às vezes não dá tempo dele ler tudo, ele já percebe e fala, ah, é mesmo? Posso ver os comprovantes disso? Você tem alguma coisa? E aí você aproveita e apresenta. Porque assim, vínculos, a gente está falando aqui hoje de vínculos de trabalho, né? O tema do podcast hoje é autônomo. Mas existem vários tipos de vínculos que você pode apresentar na entrevista, né? Vínculos não só trabalhistas, vínculos estudantis. Então, no caso, se você está fazendo um curso, você é advogado, está fazendo uma especialização, mencione isso lá e leve a documentação disso tudo que comprove, porque isso tudo vai corroborar. Dos outros vínculos familiares, educacionais, né? A gente vai falar em outros podcasts, a gente vai se manter mais na parte agora do autônomo, que é o tema central. Mas essa questão dos documentos, né, Ariel, você está até comentando sobre entrevista, né? Tem gente que fala assim, Natália, mas na hora da minha entrevista ele não pediu nenhum documento meu. Porque às vezes na hora da sua entrevista você se apresentou você falou com uma segurança tão grande, as suas informações estavam lançadas de uma forma que para ele foi muito clara e as suas respostas foram tão claras que o agente consular que no momento fez a sua entrevista, ele achou desnecessário pedir os seus documentos. Só que a gente sabe que pode ser que não peça, mas pode ser que peça, né? A gente tem números suficientes aqui no escritório, pela quantidade de processos que a gente atende, para saber que é muito comum eles também pedirem documentos. Às vezes ele pode pedir só um, e às vezes eles podem pedir todos, e às vezes eles podem conferir essas informações antes mesmo de você ser entrevistado, né, Ariel? Sim. Quantas vezes a gente conversando com um solicitante de visto pós-entrevista, né, de como foi, ele chegou e falou assim, Natália, não há de ver que quando eu cheguei no meu escritório, a Joana veio lá e falou comigo que ligaram aqui para perguntar há quanto tempo eu trabalhava e ainda, olha só como é que eles são, como eles são malandros, digamos assim, né? O agente consular, você acha que eles são bobos, né? Tem vezes que eles ligam e falam assim, fulano de tal já pediu conta aí, né? Ele tá saindo, ele tá cumprindo o aviso dele para sair os 30 dias, né? E aí a pessoa pergunta e fala assim, não, ele tá trabalhando aqui, ele não tá cumprindo aviso não, ele continuou trabalhando aqui. Aí o agente consular, tá, não, tudo bem, era só isso que eu queria verificar, obrigada, até mais, né? Então, olha só,
ele foi lá e verificou se ele jogou verde para ver se ele colhia maduro, né? Aquela informação. E nesse caso, era se a pessoa estava pedindo conta, mas às vezes acontecem para saber se a pessoa realmente é dona daquele trabalho, né? E por aí vai. Então, tem formas do agente consular conferir aquelas informações de que você está lançando ali no formulário, né? E eles têm que fazer isso, né? A grande preocupação, né, do governo americano nessa entrevista é se você pretende retornar ao Brasil. Então, você está tirando, digamos aí, um visto de turismo. Você tem que comprovar que você tem capacidade financeira suficiente para poder realizar essa viagem e, ao final dessa viagem, tem vínculos fortes que façam que você queira retornar ao Brasil. Então, você tem que demonstrar, através das informações que você passa e também da documentação, que você tem capacidade de fazer isso. Você tem condições de ir aos Estados Unidos, pagar caro numa viagem e vai querer retornar para o Brasil. Beleza. Agora, para fechar, Ariel, eu queria te perguntar uma coisa que a gente escuta muito lá no escritório. Mas meus documentos não estão todos certinhos ainda, eu tenho que ajeitar, eu tenho que pedir, eu tenho que falar com o contador e pedir tal documento, eu ainda tenho que ver lá no meu escritório o documento X que você me pediu complementar, eu tenho que fazer aquele contrato que você me falou que seria bom. Eu só vou começar o meu processo de visto quando tudo estiver certinho. E aí? Não, você vai começar esse processo de visto o mais rápido possível, imediatamente. Por quê? O consulado ficou paralisado por um tempo, né, agora durante a pandemia. Mais de um ano, né? Mais de ano. Então, as datas mais próximas de entrevista que a gente está tendo agora é para mais de 6 meses. Então, se você começar o processo agora, essa entrevista já vai ficar mais para frente. Então, você vai ter tempo para se organizar, para ter esses comprovantes, essa documentação toda, para o dia da entrevista, né? Se você aguarda aí 1, 2, 3, 4 meses juntando documentação para iniciar o processo, vai ser mais tempo de espera, mais 6 meses ainda aí, né? Para fazer essa entrevista. Então, olha só, se você tem intenção de viajar em 2021 ou 2022, a gente já logo de cara fala, comece o processo imediatamente por conta das disponibilidades de entrevista. Às vezes a gente tem solicitantes que falam assim, nossa, eu preciso para a primeira data disponível. E a gente tem que trabalhar aqui duro, né, para conseguir uma data de encaixe para o solicitante fazer a entrevista o quanto antes. Agora, se você falar, não, Natália, eu quero tirar o visto, nem viajar, eu quero tirar o visto ali por 2023, daqui a 2 anos, aí tudo bem, se você quiser esperar, beleza. Mas isso aí não é o que as ligações que a gente recebe, né? É claro que tem casos de emergência que daria pra gente tentar, né, solicitar uma entrevista antes, mas você tem que considerar esse prazo, né? Se o seu caso é de turista normal, não tem nenhuma situação de emergência para você ver alguma coisa de saúde, né, médico para os Estados Unidos, considere que você vai estar com datas complicadas. Vai aguardar um pouco para essa entrevista acontecer. Então, o melhor seria, enquanto você aguarda a sua data de entrevista chegar, você já prepara os seus documentos. Porque outra coisa que é muito comum, às vezes o solicitante chega assim para mim, não, agora eu decidi começar agora, porque eu tenho certeza que toda a minha documentação está certinha. Então, certeza que eu já consigo entrevista para mês que vem. Né? A pessoa já chega assim pra gente. E a gente já sabe que as datas de entrevista estão bem mais pra frente. Mas quando a gente vai fazer a avaliação, né? Porque a gente faz toda a avaliação das informações, dos documentos, né? Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente percebe que várias informações estão pendentes, que tem documentos a serem organizados, que às vezes a vida financeira da pessoa não está ainda organizadinha, tem pontos para corrigir, né? Antes de ir ali para entrevista. E aí, às vezes, isso deve... Tem documentos, gente, que leva 3 dias para providenciar. Só que às vezes tem documentos que pode ser que leve
1 mês, 2 meses, 3 meses para você se organizar, porque depende do que é, né? Então, é importante você levar isso em consideração quando, em relação à antecedência da sua entrevista. Se você quer viajar ainda em 2022, considere já começar o seu processo de visto imediatamente, por conta dessa questão de organização de documentos e também, pelo que o Ariel falou, da questão dos prazos de entrevista. Pode ser que o governo americano abra datas extras para antes? Pode, isso acontece. Principalmente a gente tem visto já aqui, agora que eles reiniciaram as entrevistas, né, de estudante, por exemplo, a gente tem visto que eles têm treinado vários funcionários, né, estão fazendo treinamento de pessoas extras para fazer o atendimento, mas pode ser que abra, pode ser que não abra, né? Assim, vagas extras, digamos assim. Então, o quanto antes fizer, o quanto antes você consegue dar o check nessa parte do seu visto, né? Bom, Ariel, é isso, né? Em relação, acho que autônomos, a gente falou tudo o que precisava, né? E lembrando que a Quero Meu Visto é uma das maiores empresas de solicitações de visto no Brasil, atendendo a milhares de clientes em mais de 10 anos, né? E se você quer aumentar aí as suas chances de ter o visto aprovado em até 4 vezes, chama a gente, chama a nossa equipe aqui, os nossos meios de contato estão aqui nos links descritivos aqui desse episódio, tá? Dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai encontrar e a gente te espera para começar o seu processo de visto. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais.